Programa Revista Rural. Um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Queridos amigos, é Páscoa, tempo de renovação e é tempo também de dar uma espiadinha nos assuntos mais interessantes do agronegócio. Que tal? Vamos conferir os principais assuntos de hoje? A riqueza dos frutos da Mata Atlântica. Uma criação de coelhinhos que vai te conquistar, eu aposto. Armadilhas para pegar a broca da bananeira. O sucesso do cultivo de pitaia. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E se é tempo de Páscoa, é tempo de coelhinho, né? Por isso, a gente resgatou para vocês esse lindo trabalho que cria as coisinhas mais fofas do mundo. Com o planejamento adequado, a produção de coelhos pode ser bem rentável, seja para estimação ou reprodução. Bom, senhor Laerte, há mais de 40 anos no mercado, quantos animais atualmente tem na propriedade? Bom, aqui na Coelho Bela Vista nós temos em média, entre reprodutores, matrizes, filhotes, assim, uma média de 200 animais, né? Nós temos muito cuidado em quantidade, mas também em qualidade, porque para você fornecer matrizes, reprodutores de qualidade, você precisa ter algumas ações importantes, né? Uma seria a genética dos animais, outra seria as instalações adequadas, né? Também a alimentação tem que ser de boa qualidade, a higiene, a prevenção de doenças e, principalmente, o criador precisa entender bastante da cunicultura para poder dar um bom atendimento e orientar quem for realmente criar coelhos. No dia a dia aqui na propriedade, qual é a rotina de vocês com relação à alimentação? Bom, nós aqui pela manhã, nós damos somente para os filhotes que estão sendo amamentados ou não amamentados, nós passamos ração, passamos feno e também nós temos uma forrageira chamada Rami. E para os outros animais que são maiores, nós fornecemos apenas o feno ou alternadamente a forrageira Rami. O criador que não tiver a forrageira Rami, ele pode também dar outros tipos de capins nobres, outros tipos de forrageira, né? Porque o Brasil é muito grande e tem locais que você tem outros tipos de forrageiras. Agora, a ração é sempre muito importante você ter uma ração de preferência que tenha 17% de proteína, fibra equilibrada, e que tenha realmente, vamos dizer assim, uma boa qualidade. E nessa instalação que vocês têm, como que é oferecido água para eles? Bom, toda a nossa água, primeiro ela é clorada com cloro especial. Segundo, nós usamos bebedouros automáticos. Então, os coelhos têm água 24 horas por dia disponível, porque tem um detalhe muito importante. Uma é quando o coelho não tem água para beber, ele não come ração, certo? Ele precisa da água.
E o segundo, tem muito criador que usa cumbuca de barro, água dentro da cumbuca de barro. Mas o que acontece? Não é tão bom porque o coelho acaba sujando a água e contamina a água. E muitas vezes, então, esse criador precisa trocar essa água 2, 3 vezes por dia. E quando é verão, pior ainda, né? Porque eles tomam muita água e contaminam a água. E o bico automático está sempre com água limpa, tranquilo, sem problema para os animais. Antes de adquirir os coelhos, é importante saber a origem deles. Isso garante a saúde e a sociabilidade dos animais. Quando um pai, uma mãe, um avô compra um animal de estimação, ele tem que procurar um criador bom, um criador tradicional, que dê assistência, que ensine a sociabilizar o coelho, que forneça ração e feno de qualidade. Por quê? Primeiro é o lado do animal ser bem tratado, onde ele vai ser instalado, como a pessoa gostaria de instalar esse animal. Pode ser em gaiola, pode ser em cercado, pode ser solto, nós orientamos. Segundo, é que se você compra um animal que não seja de um criador tradicional, que tenha realmente qualidade, você pode levar um filhote para sua casa que tenha alguma doença pré-existente e você nem saiba disso. Aqui nós usamos o vermífugo, né, para os coelhos, usamos um tipo de sarnicida especial para combater parasitas e sarnas e também em quantidades muito pequenas, em determinado período, nós usamos o coccidiostático para evitar uma doença que chama coccidiose. Falando em local adequado, qual seria o clima ideal para eles? Eles gostam do frio, do calor, do equilíbrio? Olha, em tudo que nós estudamos, né, nós estudamos há muitos anos, os coelhos em ambiente que tem uma temperatura mais fria, eles criam melhor e produzem mais. Mas os coelhos têm uma condição muito fácil de aclimatação. Então, vamos dizer, quando você leva um reprodutor, leva uma matriz, os filhos que nascem lá, eles vão se aclimatar, né, naquela temperatura. E eles passam a produzir e reproduzir bem. Seja a menor ou a maior raça do mundo, conhecer as particularidades de cada uma delas é fundamental para o sucesso da criação. O gigante Flanders, ele é um animal que tem característica dócil, né? Animal muito dócil. Ele fica adulto mesmo com 11, 12 meses, mas começa a reproduzir com 8 meses, 9 meses, já reproduz, né? Ele tem uma característica, tem umas orelhas bem, são maiores, bem carnudas, né? E a grande, vamos dizer assim, o grande lance que é ter o gigante Flanders é que é um animal que pode ser tanto para reprodução, né, como também para pet. O peso vai até 7 quilos, ele come em média 200 gramas de ração por dia, come feno, forrageiras, né, de um modo geral, né, e tem que ter muito cuidado com a genética, porque a genética e a alimentação que faz ele ficar bonito, com um peso realmente bom, tá? E a coloração varia? Como funciona? A coloração varia. Tem gigante de Flanders, em média, com 6 a 7 cores. Agora a gente está com uma fêmea da mesma raça, mas morfologicamente ela tem algumas diferenças, né? Essa fêmea aqui, uma das coisas diferentes é que a fêmea ela tem um papo aqui assim embaixo, tá vendo aqui? Que aparece um papo aqui, ó. A fêmea tem papo, o macho não. A outra coisa
É assim, essa fêmea aqui, ela não tá prenha, entendeu? Quando a fêmea tá prenha, ela tá bem maior e mais pesada, tá? E as fêmeas sempre são um pouco menores que o macho, é normal, tá? Mas muitos criadores mostram a fêmea enorme, mas ela tá assim há 5 dias de dar cria, entende? E quantos filhotinhos mais ou menos dá por... Em geral, os gigantes, eles dão de 9, 10 até 14 filhotes. E quanto tempo eles são amamentados? Bom, aqui nós deixamos os gigantes, em geral, né, assim, mais tempo, até 42 dias amamentando. Aí nós fazemos a desmama, né? E deixamos a fêmea descansar, não cobrimos em seguida, mais uns 30 dias, e aí nós fazemos uma nova cobertura, que é para a fêmea se restabelecer e poder reproduzir de novo bem, né? A fêmea fica separada do macho, da gaiola, né? E só são unidos durante a cobertura, certo? Isso, quando a fêmea está no cio, a gente olha se está no cio, aí nós levamos para o macho, ela aceita a cobertura e o macho faz a cobertura. Aí ela tem um período de 8 a 10, 11 horas para ovular. Se ela ovular, ela fica prenha. Por isso que depois de 10, 12 dias, a gente então apalpa, faz uma palpação ventral aqui embaixo e a gente consegue ver o tamanho já dos fetos, vamos dizer assim, tá? Aí nesse processo de amamentação, como que funciona? Eles estão colocados na mesma gaiola? Não, desde o momento que ela dá a cria, ela já dá a cria dentro do ninho, que a gente colocou 3 dias antes, e depois ela mesmo vai lá e amamenta. A fêmea só amamenta, em média, uma vez por dia, durante 7, 8 minutos. Depois ela sai, ela não volta mais no ninho. Por isso que a fêmea tem que estar bem alimentada, bem cuidada, e o ninho tem que ser revisado todos os dias para ver se não tem nenhum animal que morreu, se não tem restos de placenta, se não tem algum resíduo de sujeira e tal, e retirar. Nessa fase que elas estão prenhas, a alimentação é diferente? Tem algum cuidado especial? Tem. Normalmente o gigante recebe 200 gramas de ração. Quando no dia do parto, a gente dobra a ração. Já vai para 400 gramas. E de acordo com o crescimento dos láparos, nós vamos aumentando. Aí vai para 500, 600, 800. E na fase em que eles já estão começando a se alimentar a partir de 15, 20 dias, né? Aí já, normalmente, eles consomem de 1 quilo a 1,5 kg de ração. Uma ninhada de 8 filhotes, né? 9. 1 quilo, 1,5 kg, às vezes até mais por dia. Aí nós damos a ração cedo e damos a ração à tarde, porque eles precisam se alimentar e a mãe precisa fazer o aleitamento. Dessa raça, a primeira característica que a gente vê diferente são as orelhas caídas, né? O mini Lop, ele tem, Lop quer dizer orelhas caídas, e a gente criou linhagem uruguaia, né? Então, linhagem uruguaia, ele tem várias cores. Uma ninhada pode nascer com 3, 4 cores diferentes, vai depender do macho e da fêmea, né? Do que ele tem, vamos dizer assim, de ancestrais, né? Esse é um tricolor, né? Ele tem preto, branco e caramelo, né? É um animal bonito, um reprodutor nosso, dá cores muito bonitas, tá? E ele é um pouco maior que o anão, né? Ele fica com entre 2,1 kg, 2,2 kg, até 2,4 kg. Mas é um animal dócil, muita gente gosta dele para reprodução, né? E também gosta para
usar como um animal pet. Ele fica adulto também, com 6 meses ele está adulto, né? E um reprodutor bem cuidado, ele reproduz até 4, 5 anos, né? Então, é uma questão de manter boa alimentação, suplemento vitamínico, boa higiene e tal, ele pode reproduzir muito tempo, né? A fêmea, em face do número de partos dela, ela não vai, ela pode dar até, vamos dizer assim, em média, 7, 8 partos, né? Espaçados, né? Você pode reproduzir com uma fêmea espaçadamente 2, 3 anos, até mais. Esse aqui é o menor do mundo entre os coelhos, né? Isso. Esse é um coelho para pet, né? É o Netherlandarf, o anão. É o menor coelho do mundo, pelo que a gente tem no registro. Esse é um machinho adulto. É o Magpie, né? Ele tem as duas cores, essas manchas, né? As orelhinhas são sempre menores. A carinha dele é bem redonda e ele tem olho azul. Então, é um coelho que tem 1 kg, 1,1 kg de peso, 1,2 kg no máximo. E tem um comprimento aí de 25 centímetros no máximo de altura, de comprimento, né? Um palmo, tá? E é um coelho muito bom para estimação também, tá? O pessoal gosta muito. Ele se sociabiliza. Ele está com um pouquinho de sono, porque de manhã os coelhos dormem, né? Eles gostam muito de dormir, porque eles têm hábito noturno. Então eles ficam acordados à noite e de dia eles ficam cochilando, né? Mas ele está tranquilo, está bem bonito. E com quanto tempo eles atingem a idade adulta? O coelho anão com 5 meses, mais ou menos, ele já reproduz. E ele é sempre assim tranquilo, são dóceis, né? Tudo isso é uma questão de seleção genética, né? Quer dizer, o coelho tem que ser tranquilo, a fêmea tem que amamentar bem, o macho tem que fazer boa cobertura, tem que dar bons filhotes. Se bem que os coelhos anões, eles não dão muitos filhotes. Dão 1, 2, às vezes 3 filhotes, né? Por isso o valor dele é diferente. Porque ele não dá um número de 5, 6, 7 filhotes, né? É diferente. Mais do que parceiros na vida, o Sr. Laerte e a Dona Helena são parceiros nos negócios. E após anos de experiência, deixam algumas dicas para quem deseja ingressar na cunicultura. Eu começaria com poucos animais e informaria com quem já cria qual a melhor maneira de ter o sucesso, entendeu? Eu diria o seguinte, que primeiro, antes da pessoa construir instalação, comprar gaiola, bebedouro, animais, sabe? Que ela vai colocar um capital ali, ela deveria, né, fazer um curso para ela aprender todas essas etapas para fazer direito. Mas muitas pessoas fazem ao contrário. Elas montam tudo e depois não sabem como criar direito. E começam a ter o quê? Prejuízo, e normalmente em menos de 1 ano elas fecham. Para otimizar o manejo dos coelhos, o casal desenvolve e comercializa acessórios, além de oferecer cursos que capacitam desde produtores até tutores de pets. Muitos alunos chegam até nós porque já começaram, já investiram dinheiro e estão com problema. Né, Laerte? Muitos. Construir andares, entendeu? Construir no ambiente uma sala muito fechada, construir com o piso todo fechado, não ter drenagem embaixo, ou então colocar em bandejas também, que é possível, mas a bandeja encostadinha no piso, aí dá muito amônia. Então... E para quem vai criar, para realmente fazer disso um negócio,
é muito importante ela entender o seguinte: em todo e qualquer negócio no mundo, você precisa saber criar, produzir e Comercializar. vender. Você precisa saber comercializar. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para o nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo, você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Jonatas Rocha, Thelma Maria, Luiz Pacheco, Regina Elizabeth Perrone, Gilberto Melo, Valdemir Dias, José Luiz Azevedo Lacerda, Aaron Nascimento, Edinaldo Marques, Elias Mompean, Franco Mirolho e Cândido Guerra. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Há algumas semanas a gente mostrou aqui tudo sobre o cultivo do cambuci, lembra? Mas saiba que existem outros frutos da Mata Atlântica que também são muito viáveis economicamente. O recanto Magine é um importante guardião dessas espécies de plantas. Quando a gente pensa na cidade de São Paulo, a primeira coisa que vem à cabeça são prédios, trânsito, confusão, não é mesmo? E se eu te disser que nessa caótica cidade também tem verde, tranquilidade e até um pedaço de floresta, você acredita? Pois bem, o extremo sul do maior município do Brasil tem tudo isso. E tem também produtores que vivem da terra, cultivando e preservando frutas típicas da Mata Atlântica. É o caso do Recanto Magine, em Parelheiros, que desenvolve seu negócio a partir de frutas pouco conhecidas da maioria dos brasileiros, como o araçá, a juçara, o gerivá e a estrela da propriedade, o cambuci. Todas essas frutas rendem uma infinidade de produtos, de geleias a bebidas, e são fonte importante de renda. Aqui é o araçá roxo. O araçá roxo é um parente da goiaba, tá? É uma mitácea. Todas essas frutinhas que tem essa coroinha aqui, ó, são da mesma família, igual o cambuci, a jabuticaba, a goiaba. E ela é bem saborosa, ó. Ela é praticamente uma goiaba, ó. Olha que delícia, ó. Tá vendo? Você pode comer, ó. É uma frutinha. Direto do pé. Isso, típica da Mata Atlântica, nativa, e é uma delícia. E é da família da goiaba, então é uma fruta que a gente poderia encontrar aí com facilidade nos hortifruti, mas infelizmente não foi cultivada. E a colheita aqui é manual mesmo? Manual, a gente pega dessa forma assim, ó, vai puxando os galhos e vai colhendo. Colheu aqui do pé, dá pra fazer o que com ela? Aí a gente faz suco, faz mousse, faz sorvete, faz geleia, faz licor, um monte de coisa com ela. Aí a gente congela e mantém congelado para ir usando durante o ano. Esse aqui é o genipapo, que é muito tradicional na Bahia, com licor. Esse genipapeiro, a gente adquiriu essa muda de uma feira que a gente fez lá no Sesc Vila Mariana.
de um senhor que chamava Sítio do Belo. Ele foi um dos pioneiros em explorar as frutas nativas e a gente comprou essa muda dele. E para nossa alegria, com praticamente 5 a 6 anos, ele já está florindo e primeira florada e frutos dele. Então para a gente é muito gratificante, porque eu não conhecia nenhum genipapeiro aqui na região e nós vamos ter genipapo aqui para fazer um licorzinho tradicional baiano aqui em Parelheiros. Esse aqui é o Jussara. O Jussara é uma espécie muito importante para a Mata Atlântica e muito devastada. Por quê? O pessoal só vê no Jussara o palmito. Concordo, o melhor palmito do mundo é o do Jussara, mas extremamente predatório e egoísta do ser humano. Mataram uma árvore de 10 anos para comer um palmitinho. Se a gente tem opções do palmito do açaí, do pupunha, que é sustentável, porque eles dão em toceira. Diferente do Jussara. O Jussara é uma árvore única. Para ela chegar no ponto de corte, ela demora 10 anos. Aí eles cortam essa árvore para tirar um palmitinho que vem naquela parte verde. Aí o que nós fizemos o trabalho aqui na região? Para trazer as famílias em torno que geravam renda fazendo essa extração. Mostrando para eles que é possível colher o fruto. Você pode ver ó, que ele dá 3 cachos. Aí ensinamos para eles que ir na mata ou plantar, ou colher 2 cachos. Ele colhendo 2 cachos, ele deixa um para os animais, porque o Jussara é uma espécie satélite, que é uma das poucas espécies que produz frutos no inverno. Então muitos animais se alimentam dessas frutas. Aí eles tiram esses 2 cachos e trazem para a gente aqui. A gente tem uma despolpadeira, a gente beneficia essa fruta e sai a polpa pura do Jussara. E se for pensar financeiramente, eles vão lucrar 5 vezes mais do que matar essa árvore para tirar o palmito. E o ano seguinte ele vai lá e ela vai te dar a fruta de novo. E o mais bacana disso é que a semente já sai limpa da despolpadeira, pronta para voltar para a mata. E o Jussara é bem simples, o plantio é praticamente um arremesso. Então essas pessoas levam essa semente para a mata quando vão fazer a colheita e já faz esse arremesso. Então eles estão repovoando e mantendo a floresta em pé. Que o que nosso trabalho aqui é isso, mostrar que é possível gerar renda no campo sem destruir a natureza, respeitando o espaço dela e tendo qualidade de vida. E como que é feita a colheita aqui? Tem que subir? Então, a técnica antiga era subir, mas eu não, com esse corpinho esbelto, eu não estou conseguindo subir. Então nós adquirimos uma ferramenta, na verdade nós fomos contemplados por um projeto do Instituto Auá, com a Fundação Banco do Brasil, que nós ganhamos um coletador. Então veio lá do Belém do Pará um aparelho, ele é colocado aqui, com as rodinhas e vai encaixando, ele vai lá, encaixa, corta e traz o cacho na mão. Então que nem essa é uma árvore fácil, que eu poderia pôr uma escada e cortar, mas tem jussaras aí de 10 metros de altura. Então vai facilitar bem a colheita do jussara nossa e das nossas famílias parceiras que podem vir e usar o nosso aparelho para fazer essa colheita. Esse pé aqui é o gerivá, né? Não como todos os outros que nasceram sozinhos, esse eu plantei. Então ele tem 15 anos, já está na segunda produção dele, né? Eu espero que esse ano a gente consiga coletar os cachos, porque aqui a briga maior é com os bichinhos que vêm comer ele, né? Que vêm comer a castanha, então vamos ver se a gente consegue colher. Esse aqui é o nosso carro-chefe aqui do Recanto Magine, é o cambuci. O cambuci é a nossa fruta que nós temos maior amor e tudo começou aqui no projeto com ele. Até esse cambuci tem um nome que a gente dá nome nos pés, é um nome carinhoso que é Rafael, porque nós ganhamos o nosso amigo lá de Mogi das Cruzes, do sítio São Francisco, ele deu essa mudinha pra gente desse tamanhinho, quando a gente começamos na rota gastronômica do cambuci. E hoje em dia, olha o tamanho dele aí, ó, tem 7 anos, para ir para 7 anos e está produzindo lindas frutas, ó, as frutas que ele já produz, ó. Bonito.
E aqui vocês conseguem colher quantas vezes? Então, esse pé ele solta bastante temporões, então o ano inteiro ele está caindo frutas. Mas a maior parte da colheita é agora, no mês de abril a maio. E quando a gente sabe que tá bom de colher as frutas? Então, quando a gente chacoalha ele ou quando cai no chão. Porque não é ideal você colher o cambuci do pé, porque ele é muito cítrico. Ele não está no ponto certo de maturação. Então o que a gente faz? Toda manhã a gente recolhe os que caíram durante a noite, higieniza e chacoalha. Então nós damos uma leve balançadinha, os que estão no ponto eles já se soltam. Se colher antes, ele pode ficar amargo? Ele fica muito azedo e muito ácido. Então ele não serve para nada, na verdade. Colheu, higienizou, quais os produtos que saem dele? Sai a geleia, sai o licor, sai a cachaça, sai o molho, sai o antepasto, sai o vinagre, sai o suco, o mousse. Ele é uma fruta que tem um leque imenso para trabalhar com ele, porque ele é uma fruta agridoce. Então ele entra em pratos salgados e doce. Então você tem criatividade, você vai muito longe com o cambuci. É gostoso, assim, bem chacoalhado. Diversificando a sua atividade, o produtor também passou a vender mudas e promover conceitos de sustentabilidade e preservação, partindo para o ecoturismo e educação ambiental. Aqui a gente está preparando uma cova para plantar esse pezinho de cambuci aqui no sítio. Aí agora a minha mãe vai mostrar aí a técnica desse plantio. O cambuci, como é uma fruta nativa, ele é bem tranquilo, que nós aqui estamos na região de Serra, né? Estamos aqui no Marcilac, que é o último bairro rural da capital de São Paulo. Então aqui é uma área serrana, então a gente não precisa muitos cuidados. Basicamente abrir a cova, adubar essa cova não, berço, porque cova é quando a gente enterra coisa morta, né? E nós estamos plantando vida, então é um berço. Abrimos o berço, adubamos e pronto, aí ele vai se desenvolver. Aí uma vez por ano a gente faz uma poda, tira os galhos ladrão que rouba a energia da planta para ela desenvolver. E aí por si só ela vai te dar frutos. E quem é o público que procura esse pé de cambuci, essa espécie? Qual o local adequado para poder ter essa planta? Então, o cambuci é uma planta bem versátil, né? Ela não é uma planta que tem grandes raízes, então ela não destrói calçadas. Então nós temos público de todos os perfis. Temos da pessoa que procura uma muda para ter num vaso no seu quintal, na sua coleção. Temos pessoas que procuram para plantar no seu jardim. E temos também aquelas pessoas interessadas em reflorestar, recuperar áreas, que também compram para fazer essa compensação ambiental. E também pessoas que querem investir igual a gente no cultivo comercial, para plantar grandes áreas. Então temos clientes que compram uma muda e temos clientes que podem comprar 1000 mudas. Então nós atendemos todo esse perfil de todos os perfis de cliente. A gente plantou aqui agora, qual a previsão de dar frutos aqui? De 3 a 4 anos a gente já estamos colhendo frutos dessa mudinha. Se eu voltar daqui uns 4 anos, acho que a gente consegue filmar tirando o cambuci dela. A gente coloca esse pneu em todas as mudas novas que a gente planta. Por quê? Para proteger na hora da roçada. Porque a gente aqui é tudo feito com máquina roçada, não usamos nenhum tipo de produto para matar o mato. Então o que acontece? Às vezes você tem um descuido e pode machucar ou até mesmo cortar a planta. Então quando ela é recém-plantada, a gente deixa pelo menos uns 2 anos com esse pneu. Depois retiramos e aí ela está segura. Você tinha comentado que é tão fácil o manejo que nem precisa de defensivos agrícolas, né? Isso. A gente aqui não usa nem NPK, nem veneno, nada. A única adubação que a gente usa é calcário para corrigir a acidez e esterco de galinha, esterco de gado, compostagem que a gente faz, churume do minhocário. Então só o próprio adubo que a gente produz.
Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, direto do campo. Nós estamos hoje aqui na Chácara Santa Sofia, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, para bater um papo com o médico veterinário Marco Antônio Finardi. Vamos falar de nutrição fetal e como ela influencia no futuro do bezerro. Marco, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Sueli, muito obrigado. E olá aos amigos que nos acompanham pelo Matsuda em Foco. Marco, qual a importância da nutrição fetal para o desenvolvimento do bezerro desde a gestação? Bom, Sueli, quando nós pensamos em nutrição fetal, nós temos que lembrar que é dentro do ventre da mãe que será determinado quem será o indivíduo que nascerá aí no momento adequado. Então é muito importante que os amigos produtores se atentem a nutrição fornecida para as mães, para que nós tenhamos uma nutrição adequada aí no início do período gestacional. Comumente nós temos a cultura de que vacas prens têm uma menor necessidade nutricional, que podem permanecer em pastos de menor qualidade dentro da propriedade, pode-se trabalhar com suplementos de menor concentração para essas matrizes, uma vez que já foi feito o diagnóstico de gestação. E aí é um grande erro que existe dentro do sistema produtivo de bovinos de corte. Haja vista que, após o estabelecimento da gestação, nós teremos no terço inicial de gestação a determinação da quantidade de fibras musculares, ou seja, a formação exata do indivíduo. E nesse momento, quando nós temos qualquer restrição nutricional para a mãe, logicamente, as mães também restringirão o feto frente a esses nutrientes e comprometerão, por exemplo, a formação de células musculares. E isso, logicamente, pós-nascimento não pode ser mudado. Haja visto que nós só teremos hipertrofia ou atrofia das células musculares. Além disso, também, quando nós pensamos no terço médio de gestação, nós teremos o início da formação também de células de tecido adiposo, ou seja, das células formadoras de gordura. E isso também será fator determinante para determinar o nível de produtividade desses indivíduos pós-nascimento, ou seja, qual o grau de acabamento de carcaça que esses indivíduos terão, se haverá ou não marmoreio nas peças de carne produzidas por esse indivíduo, e tudo isso, logicamente, é determinado dentro do período gestacional. Nós temos que lembrar também que, normalmente, nós temos as matrizes quando são diagnosticadas como prens? Normalmente, o objetivo é que nós tenhamos um bezerro no pé. Então, essa vaca ela estará também produzindo leite. E, logicamente, isso também aumenta o requerimento nutricional dessas mães. Então, em resumo, quando nós pensamos em nutrição fetal, nós temos sempre que lembrar que a nutrição fetal está intimamente ligada com a programação fetal, que é exatamente o que nós falamos agora, a formação do indivíduo, a determinação do número de células musculares, no número de células de tecido adiposo, e tudo isso, logicamente, terá um impacto negativo ou positivo na vida desse indivíduo que está sendo gerado. Então é muito importante que os produtores se conscientizem que a matriz prenha é o animal mais exigente dentro da propriedade. E a nutrição para esses indivíduos deve ser feita de maneira adequada, com pastagem de qualidade, com bom volume de massa, para que os animais possam colher aquilo que necessitam diariamente, que se tenha uma suplementação apropriada, específica, com níveis de macro, de microminerais adequados para efetivamente suprir toda a demanda desses indivíduos e desta maneira nós termos aí produtos sendo gerados por essa matriz de alta qualidade. E como a dieta da vaca gestante, Marco, ela pode afetar a saúde e o desempenho do bezerro após o nascimento? Bom, Suelen, a partir do momento que nós temos uma dieta desbalanceada ou com níveis insuficientes de nutrientes para a matriz, logicamente essa matriz também limitará esses nutrientes para esse bezerro. Se nós temos então uma limitação nutricional para esses bezerros, consequentemente, haverá o quê? Uma menor capacidade ou uma menor produção de células, de tecidos por esses indivíduos. Esses bezerros podem nascer animais mais leves, mais fracos,
animais que têm uma menor capacidade, por exemplo, ou demandam mais tempo para se levantar após nascimento, que acabam mamando menos colostro e, logicamente, tudo isso pode incorrer no quê? No risco desses animais adoecerem com uma maior frequência. Então, a nutrição dentro do ventre vai fornecer nutrientes para que esse animal se desenvolva de forma eficiente. E para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. De startups a empresas de grande porte, a principal feira de tecnologia para o agronegócio na América Latina vai reunir um leque amplo de negócios. O setor é um dos mais importantes da economia, responsável por 1/3 do PIB do Brasil. Já começamos com toda a área de preparação para receber os clientes, preparação para colocar os produtos que vão estar em destaque, que são os lançamentos, aqueles que a gente entende que o público da AgriShow, que ele é eclético de alguma forma, mas tem alguns produtos que a gente tem muito mais interesse em chamar a atenção e trazer o público para experienciar as inovações e a tecnologia que a Coima está oferecendo. E a AgriShow, muitas vezes, ela acaba sendo o ponto focal da empresa para um grande destaque que vai, obviamente, levar o tom do mercado para os meses seguintes. Então, é uma exposição que começa em termos de trabalho oficial 4, 5 meses antes, mas é uma exposição que a gente tem ela como esforço contínuo, pensando nas inovações, pensando na principal vitrine para o agronegócio do país, e é ali que a gente coloca as nossas inovações. A AgriShow é uma das principais feiras hoje do país, e ela certamente dá um direcionamento muito forte de como vai ser o ano. Ela está num período do ano muito propício, porque no geral você já teve a colheita da safra, e aí você começa a já pensar na safrinha em algumas regiões, e aí você tem um desenho de rentabilidade, de produtividade, de preço. Então ela está num momento assim bem propício do ano para nos dar justamente essa visão de como vai ser o ano no geral do ponto de vista comercial nosso. O AgriShow é um termômetro do mercado, do agronegócio, é a maior feira do segmento. Então, ela nos abastece de informações, a troca que a gente tem com outras empresas de segmentos distintos, mas que também estão lá, também são do agronegócio, de máquinas de grande porte, de caminhões, enfim, drones, tem uma infinidade de segmentos lá presentes. E eles nos trazem, sim, muitas informações, e a gente consegue fazer leituras que, às vezes, no dia a dia a gente não consegue. Mas a gente vem de um primeiro trimestre sólido, com crescimento assim, dentro do que a gente previa. Nós, como sempre, acreditamos que vai ser um ano positivo, mas vai ser um ano bem batalhado. Ao conectar produtores rurais de todas as regiões do país e do exterior com tecnologias e inovações, a AgriShow contribui para a evolução da competitividade do agronegócio brasileiro. E você,
Não vai ficar de fora, né? Então organize sua viagem. Vale a pena. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Rafael Neves, Alírio Padilha, Benedito Seixas, Gedeão Souza, Emidon, Ricardo Franca e o Manuel José Teixeira, engenheiro agrônomo que nos assiste lá de Angola. Uma saudação aos irmãos angolanos, lembrando que o nosso programa é exibido lá através da rede Girassol de televisão. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Com uma beleza exótica e um sabor diferenciado, a pitaia vem conquistando os consumidores e se tornando uma boa opção de cultivo. Uma história de quase 30 anos. Foi em 1996 que a Embrapa começou a trabalhar com a pitaia. Inicialmente foram coletados materiais da região do Cerrado, que vinham através de doações de colecionadores para que a entidade caracterizasse algumas espécies nativas. E a partir daí nós montamos uma coleção de germoplasma. Com base nesse banco de germoplasma, nós começamos a selecionar e caracterizar espécies e acessos dentro de espécie. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais. Através do trabalho de pesquisa realizado, a Embrapa está oferecendo ao mercado 5 cultivares geneticamente superiores da fruta, sendo as primeiras registradas no Ministério da Agricultura. Entre as cultivares que a Embrapa está lançando, essa é a BRS Luz do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selencereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Grande, com a média de 600 gramas, uma polpa firme, sem amolecimento interno. Apresenta poucas brácteas, que é uma característica interessante para o mercado. Uma planta muito produtiva, produtividade chega até 30 toneladas por hectare, é uma planta autocompatível, né, e bem adaptada a várias regiões do Brasil. Esta é a cultivar BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar da espécie Selencereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. No caso da BRS Lua do Cerrado, ela tem o fruto arredondado, também apresenta poucas brácteas e o Brix também pode atingir 17 graus Brix, então a polpa com uma doçura bem interessante. A planta é uma planta vigorosa, produtiva também acima de 30 toneladas por hectare. É uma planta também que apresenta autocompatibilidade, ou seja, não é necessária fazer a polinização manual. Esta é a BRS Granada do Cerrado. Essa cultivar foi obtida a partir de um cruzamento entre duas espécies, Selencereus undatus e Selencereus costarricensis. Esse cruzamento então gerou esse fruto redondo, tamanho em torno de 250 gramas, polpa vermelha, casca vermelha. A planta muito vigorosa, muito produtiva, com potencial acima de 30 toneladas por hectare e uma planta autocompatível, que dispensa a polinização manual. Esta é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selencereus cetáceos, da casca vermelha e da polpa branca. É popularmente conhecida como saborosa, porque ela apresenta uma combinação perfeita da doçura, que é o grau Brix, com a acidez. Ela é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. E a cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela é bem produtiva, é uma planta autocompatível. Realmente essa pitaia tem um grande potencial para esse mercado de frutas especiais. Esta é a BRS Âmbar do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selencereus megalanthus,
que é a pitaia amarela de polpa branca. O diferencial dessa pitaia é a doçura, né? A pitaia mais doce, pode chegar até 22 graus Brix. A cultivar desenvolvida pela Embrapa é muito vigorosa, muito produtiva. Existe um paradigma, né, que a pitaia amarela não pode ser cultivada no Brasil, mas através do melhoramento genético isso foi possível, com alta produtividade e mantendo as características do fruto. Através de parcerias público-privadas, as novas cultivares foram plantadas, testadas e validadas em todo o país. São materiais que vieram para suprir essa necessidade e dar realmente um ganho muito grande. Eu vejo a pitaia como mais uma alternativa para o produtor rural, né? Em função de ter um manejo bastante simples, né? Um custo de produção relativamente baixo e é uma fonte de renda a mais, então ela vem como uma alternativa para aumentar a renda da propriedade rural. É bem resistente, mais resistente do que a branca comum, não deu doença aqui, está com 3 anos e pouco, não é passado aqui, o sistema é todo orgânico e não foi passado água sulfocáustica, esses remédios que tem, não passamos nenhuma pulverização e está bem sadia e é excelente para plantio orgânico. Frutas bastante saborosas que têm agradado ao consumidor. Portanto, nas nossas avaliações, até o momento, temos percebido, temos entendido que são variedades bastante promissoras para a nossa região, aqui no semiárido, né, do Vale do São Francisco. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! A broca da bananeira tira o sono de muito produtor. Mas o pessoal da Embrapa desenvolveu umas armadilhas engenhosas e bem eficientes que ajudam no controle dessa praga. A broca do rizoma, também popularmente conhecida como moleque da bananeira, é o principal inseto que ataca essa cultura. De ampla ocorrência geográfica, ele se faz presente em toda a plantação, causando diversos danos ao produtor. Entre os mais significativos está a perda de produção, que pode variar entre 30% e 80%. Em alguns casos, o ataque é ainda mais severo e causa perda total da lavoura. Os danos causados por esse inseto são ocasionados no rizoma da bananeira, cuja maior parte fica abaixo do nível do solo. E por isso, o produtor não percebe a presença dessa praga. Quando ele percebe, os danos já estão muito extensos, levando a tombamentos e perda de produção. Para poder controlar a praga, o produtor antes deve monitorar a população do inseto. Essa atividade é considerada fundamental na luta contra a perda de produção. Atualmente, o bananicultor conta com diversas opções de monitoramento. A armadilha do tipo telha, vamos agora mostrar. Por favor, Zé, pode me ajudar? Então, ela é feita, como vocês podem ver, de um pseudocaule de bananeira colhida de aproximadamente 50 a 60 centímetros de comprimento. E esses insetos, eles são capturados na face cortada da armadilha. Aqui nós podemos ver o adulto desse inseto, que, como eu mencionei para vocês, ele é chamado de broca do rizoma moleque da bananeira, porque quando capturado, ele finge de morto. Então, nós pensamos que ele está morto, mas na realidade ele está muito ativo. A dinâmica do monitoramento é muito simples. Então, a armadilha é colocada na primeira semana, aí posteriormente, 7 dias após a distribuição dessas armadilhas, o pragueiro ou o produtor, eles devem vir ao campo para fazer isso que o Zé vai fazer agora. Ele vai coletar esses adultos e vai contar para registrar numa planilha o número de insetos que foram capturados por essa armadilha. A proporção usada é de 20 armadilhas por hectare. No cálculo da média de insetos por armadilhas, se o produtor encontrar 5 adultos, ele poderá determinar o nível de controle necessário para a sua plantação. Em determinadas condições,
nós temos uma rigidez maior no controle, principalmente quando o material, o genótipo é muito suscetível, ou então quando o sistema de plantio ainda é recente. Então nós podemos restringir esse nível populacional para 2 adultos por armadilha. Nesse caso, o Zé Carlos está contando quantos adultos foram coletados. 9 adultos. Então, nesse caso, se a gente considerasse o nível de controle de 2 até 5 insetos por armadilha, estaríamos na dependência aqui da estratégia de controle para efetuar o controle dessa praga. Essa armadilha tipo sanduíche transversal, ela é feita com pseudocaules de bananeiras colhidas com até 15 dias após a colheita, porque assim elas permanecem com umidade suficiente para atrair o inseto. Zé Carlos vai me ajudar agora a verificar se tem insetos atraídos, capturados por essa armadilha. Então nós verificamos que existem insetos capturados, os adultos do moleque ou da broca do rizoma. Então nesse caso agora vamos fazer a contagem desses insetos na armadilha. Lembrando que o monitoramento ele deve ser feito quinzenalmente, com distribuição quinzenal das armadilhas e contagens semanais do número de insetos. Então, nesse caso, nós temos 5 adultos do moleque da bananeira, que determina, então, a necessidade de controle da broca. E a gente vai se despedindo por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você e até a próxima!